cheguei nesses exemplos? Nesse caso aí, é pelo seguinte. Nesse caso aí, é simples, porque você tem, ó, x2 menos y3 igual a 1, aí você fica com o quê? x2 igual a 1 mais y3, aí você tem x igual a quê? A mais ou menos raiz quadrada de 1 mais y3. Aqui você tem duas funções. Aqui você tem duas funções, certo? Tá? A outra é x2 menos y3 igual a 1. Aí você tem y3 igual a quê? A x2 menos 1. Aí aqui você só tem uma solução. É y igual a raiz cúbica de x2 menos 1. Então daqui você tira duas funções. Tira mais de uma. Você tira infinitas funções, tá? Mas você tira essa, tira com menos, tá? Aqui você tira uma, tá? Tira mais de uma, que você pode mudar o domínio, mas aqui interessa são as que são diferenciáveis, certo? Agora, esse procedimento aqui nem sempre é execuível, nem sempre é possível. Mesmo sendo possível, talvez você não consiga, tá? E às vezes nem é possível, tá? Como você pegar aquele exemplo que eu coloquei aqui, que era, deixa eu ver, para não falar besteira. Não, mas é um exemplo envolvendo seno. É x2y igual a seno de x mais y. Essa equação aqui. x2y igual a quê? Ao seno de x mais y. Como é que você vai colocar o y como função de x ou o x como função de y? Como é que você faz? Tá? Só que tem um detalhezinho aqui, mesmo assim dá para fazer cálculo. Mesmo assim, porque é o seguinte, há um teorema em matemática que diz que localmente você pode escrever o y como função de x. Pode, mas não exibe como é que faz, tá? É o teorema da função implícita. E dá até a diferenciabilidade de y em relação a x. É o teorema da função implícita, que é um teorema do cálculo de várias variáveis. Bem, não tem como você justificar isso sem entrar no cálculo de várias variáveis, porque as funções são definidas por equações em duas variáveis. Então você vai ter que ter o cálculo de duas variáveis para isso. E o teorema da função implícita garante. Bem, então se o teorema da implícita garante que eu posso escrever pelo menos localmente o y como função de x e através de hipóteses sobre a equação eu tenho a diferenciabilidade, como é que eu consigo a derivada? Eu consigo por derivação implícita. Vamos voltar ao caso mais simples. Ao caso mais simples aqui, que é x2 mais y2 igual a, x2 mais y2 igual a 25. Olha aqui. Você tem f, você tem uma função que está definida implicitamente pela equação. E você tem a definição explícita dela. Ela está definida implicitamente pela equação, mas você tem a expressão explícita dela e você consegue derivar. Qual é a derivada, hein? Em relação a x, quem é? É 1 sobre 2, raiz quadrada de quê? 25 menos x2, vezes o quê? Menos 2x. E isso é igual a quê, ó? A menos x sobre raiz quadrada de 25 menos x2.
que é exatamente menos x sobre f de x. Agora, olhe a outra função. Olha a outra função, a função g. A função g. Vou pegar de preto aqui. Pega a outra função, uma outra função que está definida implicitamente. Menos raiz de 25 menos x2. Ó, menos. Quem é a derivada? Quem é? É menos o quê? 1 sobre 2, raiz de 25 menos x2, vezes o quê? Menos 2x. Né? Então eu posso escrever isso aqui como sendo menos, vou deixar o menos, você vai ver por que eu vou deixar o menos. Menos x sobre raiz quadrada de 25 menos x2. E vou colocar o menos bem aqui. Vocês concordam? Não é? Ou seja, isso aqui é menos x sobre g de x. Ó. O fato é, eu não preciso explicitar a função para ter a derivada. Porque você pode partir daqui, ó. Você não precisa separar, você não precisa fazer, ou seja, você não precisa ter a função de forma explícita, quando ela é definida implicitamente pela equação. Você só precisa saber que ela está definida implicitamente por equação e que ela é diferenciável. Porque qualquer que seja ela, não importa, se uma função está definida implicitamente por essa equação, ela satisfaz isso. x2 mais f de x ao quadrado é igual a quanto? A 25. Certo? E se você assume que ela é diferenciável, então esse lado direito aqui é diferenciável, porque é a soma de duas funções diferenciáveis, como função de x. O y é dado como função de x. Então esse aqui é o x2, tem derivada. Se a f é diferenciável, o quadrado é diferenciável, a soma de funções diferenciáveis é diferenciável. Então você tem igualdade de duas funções, uma função diferenciável e a função constante, que é diferenciável. Então a derivada em relação a x disso aqui é igual à derivada em relação a x da constante 25. Qualquer que seja x no domínio da derivada da f. Qualquer que seja x no domínio da derivada da f. Tá? Então, qual é a derivada disso aqui? 2x. E qual é a derivada disso aqui? Regra da cadeia. 2 f de x vezes quem? Vezes f de x. Isso aqui é igual a quê? 0. Qualquer que seja x no domínio da derivada. Mas se isso aqui é 0, então acabou. Porque cancela o 2 com 2, passa o x para o outro lado, e você vai ter que a derivada da f em x é quanto? É menos x sobre f de x. Ou seja, você não precisava ter isso. Você não precisava ter resolvido a equação para encontrar a derivada de uma função definida implicitamente pela equação. Você faz isso, que é chamada de derivação implícita. Isso é derivação implícita. Então você tem, ó, isso aqui vale, claro, qualquer que seja x no domínio da f', tal que f de x é diferente de 0. Tá certo?
Bem, você já sabe que pelas essas funções não tem derivada, o 5 não está no domínio da derivada. A função não é derivável no 5, né? Porque a raiz quadrada não é derivável no 0, não vai ter derivada. No fato no 5, a reta tangente é vertical. Então aí, a circunferência, a reta tangente é vertical. Não tem derivada, mas tem reta tangente que é vertical. Estão lembrados? Então você tem isso aqui, ó. Isso aqui é qualquer que seja x no domínio de quem? Da derivada, tá o quê? O quê? O f de x é diferente de zero. Se eu não tenho esse conhecimento de alto nível, eu boto isso. E outra coisa, você não precisa nem escrever dessa forma. Você pode ir além, porque você pode derivar direto da equação. A equação, eu posso chegar e dizer o seguinte, ó, encontre dy dx na equação. Você tem x2 mais y2 igual a 25. E eu quero dy dx. Se eu estou pedindo dy dx, é porque eu estou assumindo que y é dada, que a variável y é dada implicitamente como função da variável x na equação por uma função f, definida implicitamente pela equação, ou seja, o y é f de x. Então eu posso, essa mesma coisa que eu fiz aqui, eu posso fazer, chegar aqui e chegar, ó, derivada em relação a x, de quem? De x2 mais y2, igual a derivada em relação a x, de quem? De 25. E aqui eu estou assumindo que y é função de x. Função essa definida implicitamente pela equação. E que tem derivada. Não é que é diferencial, mas que tem derivada. O conjunto de diferenciabilidade é diferente do vazio. Então fica derivada em relação a x de x2, 2x. Mas quando eu olho para cá, é a derivada em relação de y2 em relação a x. Y é função de x. Então eu uso a regra da cadeia. Derivada de y2 em relação a x. Vocês estão lembrados que a regra da cadeia, ó, a regra da cadeia é a seguinte: quem é dy dx? Você pode escrever como sendo dy dz vezes o quê? dz dx. Estão lembrados disso? Funciona como se fosse uma fração? Então, funciona como se fosse uma fração, mas não é. Então, olha aqui. Derivada de y2 em relação a x é a derivada de y2 em relação a y, que dá quanto? 2y, vezes o quê? X. Então, isso aqui é a derivada de y2 em relação a y, que é 2y, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, é a mesma coisa. Isso aqui é o y, y2, 2y, dy dx. Mesma coisa. Igual a quanto? Igual a zero. Então, quem é dy dx? Menos x sobre y. E é claro que na derivada, tem que, tanto aqui como aqui, que é a mesma coisa, tem que aparecer o valor de x e o valor do f de x. Porque quando eu estou calculando dy dx, eu estou calculando num ponto. E se eu estou numa região da curva, a derivada pode ser uma, na região, no outro ponto da curva, a derivada pode ser outra. O mesmo x pode haver mais de um ponto na curva. O mesmo x eu posso ter 2y, tal que eu posso ter um y1, tal que o xy1 está na curva, numa ponta, em cima, e o xy2 está embaixo. Que é o caso da circunferência, ó. Você pega a circunferência aqui, ó. Então, para esse x aqui, se eu vou calcular dy dx, aonde eu estou calculando? Ou é aqui, que é esse y1, ou é aqui, que é o y2.
E a fórmula já captura isso. Porque a fórmula leva em consideração o y. E tem que levar. Porque eu tenho que saber qual é o ponto onde eu estou calculando a derivada, que é o coeficiente angular da reta que? Tangente. Tá? Entendido? Então tá aí. E agora você vai fazendo, mesmo que você não... Vamos lá, aquela que eu coloquei é x do seno. Qual é, hein? Você poderia colocar aqui também, em vez de dy, dx, y', como notação? Pode, mas essa notação eu não vou usar não, tá? Quero que você use essa, tá bom? Que eu não vou usar y' não. A gente usa em equações diferenciais, mas aqui não. Tá? Como é a equação lá, hein? É, deixa eu ver aqui. x2y igual a seno de x mais y. Tá certo? Você tem a equação x2y igual a quê? A seno de x mais y. Tá? Encontre. Então, eu posso chegar e colocar assim para vocês, de forma completa. Posso chegar e dizer, ó, encontre f' de x, sabendo que f está definida, ou é definida, implicitamente pela equação x2y igual a quem? A seno de x mais y, onde, porque, olha, se eu estou pegando f' de x, o fato de eu estar usando x aqui não quer dizer que é x2 f de x, podia ser f de y, tá? Onde x2 f de x é o seno de x mais f de x, qualquer que seja x no domínio da f. Então aqui. Então encontre f' de x, sabendo que f está definido implicitamente por essa equação, onde isso aqui acontece. Tá? Entendeu? E aí eu já estou assumindo, se eu peço isso, é porque eu estou dizendo para você, vá atrás, a f é diferenciável, faça a conta e encontre f' de x. Então como é que eu faço? Então solução, né? Solução. Eu tenho x2 f de x igual a quê? Sendo quem garante a existência dessas funções e a diferenciabilidade é um teorema que está lá na frente, que é o teorema da função implícita, tá? Então x2 f de x é o seno de x mais f de x. Qualquer que seja o x no domínio de f. Aí como é que eu procedo? Como é? Calcula. São duas funções iguais. Então, onde tem derivada, as derivadas são iguais. Então, derivada em relação a x de quem? De x2 f de x é igual a quê? Derivada em relação a x de quem? Do seno de x mais f de x. Agora vamos lá. Aqui é a regra do produto. Então vamos fazer lá. Agora vamos dar um pulo para cá. Tá olhando lá. Vou repetir aqui porque eu venho para cá, tá? 19. 19. Encerra.